que a gente tem que ver hoje? Eu não sei se eu vou conseguir acabar o nosso conteúdo hoje. Se não conseguir acabar também, a gente marca mais pra frente, não tem problema. Mas qual que é a ideia hoje, então? Terminar o procedimento no sistema interamericano e ver a jurisprudência da Corte, né? Especificamente os casos que foram julgados pela Corte Interamericana contra o Brasil. Então, vamos lá. Eu deixei aqui uma questão da Defensoria Pública de Santa Catarina. Vamos voltar um pouco. Vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente viu ontem, que talvez seja uma novidade para muitos. Então é bom a gente retomar brevemente. A gente começou falando da Comissão Interamericana, né? Por que a gente fala da Comissão Interamericana primeiro? Porque ela é o primeiro órgão. Eu falei que tinha 3 aspectos preliminares quando a gente fala de procedimento no sistema interamericano. Você tem uma etapa, procedimento bifásico, então você tem uma etapa eventual perante a comissão, aliás, uma etapa obrigatória perante a comissão, e perante a corte é uma etapa obrigatória, etapa eventual perante a corte. Por que eventual? Porque pode ser que o caso seja resolvido na comissão, pode ser que o Estado não tenha reconhecido a competência da corte e, portanto, ele não pode ser processado perante a corte. Segundo aspecto preliminar, a comissão é um órgão da OEA. Tá? Então, ela está prevista no Pacto de São José da Costa Rica, está prevista, mas antes disso ela é um órgão da OEA. Isso é importante porque significa que ela pode atuar em face de estados que não ratificaram o Pacto de São José da Costa Rica. Exemplo, Estados Unidos da América, Canadá, e nesse caso ela atua com base na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Terceiro aspecto preliminar que a gente sempre tem que ter em mente se refere ao polo passivo do procedimento. Quem ocupa o polo passivo, quem é réu nesse procedimento, sempre, invariavelmente, em todas as situações, nunca diferente, o Estado, tá? Sempre, ok? Não, mas o indivíduo, não, é só o Estado, tá? Beleza, a gente viu que você tem o procedimento no sistema interamericano e a primeira fase, como eu disse, obrigatória perante a comissão. Como é que eu submeto um caso à comissão? Quem pode submeter? O próprio Estado ou os indivíduos. E quando eu digo indivíduos, né, leiam em sentido amplo. Não é uma atuação não pelo Estado, mas por ONGs, pela própria vítima, pelos seus familiares. Tá? Acionamento pelos Estados. É aquela situação que a gente chama de demandas interestatais. Um Estado denunciando o outro. Qual que é o pressuposto aqui? O pressuposto é que o Estado tenha reconhecido essa competência da comissão. Tá? Então, se não foi atribuída essa competência pelo Estado à comissão, ele não pode denunciar e nem ser denunciante. Tá? É a grande exceção do sistema. A grande exceção são essas demandas interestatais. Lembrem-se que tem só 2 casos. Equador contra Colômbia e Nicarágua contra Costa Rica. Tá? Exceção da exceção. Depois a gente viu que o acionamento por indivíduos, então é a regra geral, aquilo que a gente chama de demandas ou petições individuais. Quem pode acionar? Quando a gente fala em indivíduos é basicamente pessoa natural, ou uma ONG representando a pessoa natural, a Defensoria Pública representando a vítima. Inclusive as leis definem isso como atribuições institucionais dos defensores, funções institucionais. A pessoa jurídica, como a gente viu, não pode, ou seja, uma empresa não pode pleitear a tutela dos seus direitos no sistema interamericano. Opinião Constitutiva número 22 de 2016, tá? Não pode. Exceções, comunidades indígenas, povos tribais, que seriam as nossas comunidades quilombolas, e os sindicatos, entidades sindicais, tá? Aí, então, a gente viu como é que apresenta um caso perante a comissão. Qual que é o primeiro passo? Lembrem-se, entre aspas, bem grande, não escrevam isso na prova, pelo amor de Deus. É como se fosse um recurso. Primeiro eu analiso a admissibilidade, depois eu vou analisar o mérito. Tá? Quais são os requisitos de admissibilidade? São aqueles 3. Qualificação do peticionário, inocorrência de litispendência ou coisa julgada na esfera internacional e o acionamento, a submissão do caso à corte, à comissão, no prazo de 6 meses a contar do esgotamento dos recursos, remédios internos, tá? Lembrando, quando a gente viu a Carta Africana, ela não fala em prazo de 6 meses, mas em prazo razoável, tá? Então, aqui, sistema interamericano, prazo de 6 meses. Aí a gente viu que, basicamente, quando não tem requisitos de admissibilidade, o Estado tem uma defesa preliminar, exceções preliminares, toda aquela matéria que impeça a análise do mérito, tá?
O Estado, se quiser fazer uso de uma defesa preliminar, ele tem a obrigação de suscitar essa matéria nessa fase perante a comissão. Então não adianta o Estado só apresentar essa matéria perante a Corte. Se ele fizer isso, o que acontece? Essa matéria não será analisada, é um caso de preclusão lógica, ou seja, atuação incompatível com a sua atuação inicial. Preclusão lógica. Subentende-se que o Estado, por não fazer uso daquela matéria, não quer discutir aquilo. Tá? Lembrando que se o Estado invoca a exceção de não esgotamento dos recursos internos, ele deve, nesse momento, falar quais são os recursos que o sujeito deveria ter esgotado. Então, eu demandei o Brasil, por exemplo, e o Brasil falou, olha, a petição é inadmissível porque o Rafael não esgotou os recursos internos. O que o Brasil teria que fazer? Ele não esgotou os recursos internos, ele não usou recurso especial, ele não usou recurso extraordinário, ele não usou agravo, etc, etc, etc. Tá? Então, cabe ao Estado especificar. Então, não se admite uma alegação genérica. Não esgotou os recursos internos, ponto. Isso não é possível. E se ele falar que não esgotou os recursos internos na fase oportuna, então não teria em tese o estoppel, e posteriormente, na fase perante a Corte, ele pretender especificar. Pode isso? Não pode. Ele tem que sempre especificar desde logo. Tá? Até para que não viole o contraditório. A parte tem que ter o direito de combater essa alegação. Tá? Aí a gente viu que se a petição inicial for denegada nesse momento por falta de requisitos de admissibilidade, o processo acaba aqui. Juízo denegatório encerra o procedimento, e se a comissão entender que não é o caso de analisar o mérito, não é o caso de admissibilidade da petição, o procedimento acaba aqui. Ela não pode se pronunciar sobre o mérito. Tá? É aquilo lá, conheço, vou denegar ou prover o recurso. Não conheço, nem vou analisar isso. Tá? Lembre-se sempre isso entre aspas. Tá? Bom, eu acho que de recapitulação é isso, brevemente. Alguma dúvida sobre isso? Não? Então vamos prosseguir. Eu separei essa questão é problemática. Se alguém soubesse, alguém sabe se essa questão foi anulada? Porque essa questão tem um problema nela, tá? Já adianto. Eu não fui atrás para ver se está anulada, mas me parece que era totalmente possível anular essa questão. Ele fala assim: a respeito do requisito do prévio esgotamento das vias ordinárias, é incorreto afirmar. Então aqui você vai ter que ver, vão ter 4 certas e uma vai estar incorreta. O requisito só será preenchido se o agente fizer uso de todos os recursos internos, inclusive recurso extraordinário e especial. Ou seja, o cara tem que esgotar todos os remédios nacionais. Tem que fazer uso de tudo aquilo que está à disposição dele. Lembrem-se, a não ser que o recurso é inútil. Eu estou pedindo algo que a jurisprudência não acolhe, então não teria nem sentido eu esgotar os recursos internos. Mas, a princípio, não sei o que parece a vocês, mas a princípio parece certa. Né? Então, em tese, nós não assinalaríamos esta. B. Se já existir decisão de corte superior contrária à ação, o prévio esgotamento poderá ser superado. Ou seja, eu estou pedindo alguma coisa, o meu pedido não encontra guarida nos tribunais, eu nem preciso prosseguir com esse processo, vou direto para a comissão. Tá certo, em princípio, tá? Também não assinalaria essa questão. C. A ausência de uma defensoria pública aparelhada é um dos elementos que podem influenciar no não esgotamento das vias ordinárias. Parece que está certo também, né? Falamos ontem sobre isso, opinião consultiva número 10 de 90, salvo engano. Se o cara não tem recursos econômicos, ele é impedido de esgotar os remédios internos, então cabe ao Estado aparelhar a defensoria pública. D. Se houver atraso injustificado no julgamento do feito, o registro já estará satisfeito. Ou seja, ele está compatibilizando a duração razoável do processo com o esgotamento dos recursos internos. Então você tinha que interpor um recurso extraordinário, mas já faz 10 anos que eu interpus e até hoje não foi. Então poderia ir imediatamente para a comissão. Não teria que esperar esse processo ser concluído. E E, então está certa a D também, pelo que nos parece. E a parte não tem o dever de requerer a federalização como requisito do prévio esgotamento. Acho que está certo também, porque
Federalização, o que ele quer dizer é o IDC, incidente de deslocamento de competência. A parte não tem o dever, até porque ela não tem legitimidade, né? Legitimidade é exclusiva do Procurador-Geral da República. Então, ferrou, porque tem todas certas aqui, né? Tá, estamos lascados aqui. Eles consideraram qual? Então, qual que vocês marcariam? Você já viu a questão, né? Não. Não? Você marcaria? Alguém mais? Marcaria A? Então, essa questão é a, tá? Mas aqui tem um probleminha, porque o fundamento dessa questão é um julgado da Corte Interamericana, mas ele não se aplicaria ao Brasil. Porque o que acontece? Recurso extraordinário e recurso especial para a gente, como a gente sabe, são mecanismos, remédios excepcionais. Né? São recursos objetivos, é assim que o processo civil fala. Por quê? Porque eles visam imediatamente a tutela da norma, do direito objetivo, pacificação da interpretação e, subsidiariamente, indiretamente, tutela o direito subjetivo. Tá? O que acontece? A Corte Interamericana, no caso Herrera Ochoa, falou que a parte não tinha que fazer uso desses recursos excepcionais, porque é diferente. Na Costa Rica, o recurso extraordinário deles não tutela o direito subjetivo da parte, só tutela a positividade do direito. Então não teria sentido que ele fizesse uso, porque não, era inútil, não vai reformar a minha situação. Aqui é diferente. O recurso extraordinário tutela imediatamente a positividade, tutela, mas ele também serve para a proteção do direito subjetivo. Então essa jurisprudência não se aplicaria a nós. Tá? Então tá certo. Tá? Mas se fosse um caso no Brasil, esse julgado da Corte Interamericana não se aplicaria, tá? Então, aqui no Brasil, basicamente o que a gente extrai disso aqui? O cara tem que fazer uso do recurso especial, tem que fazer uso do recurso extraordinário. Ele não teria, até porque não tem legitimidade, que fazer uso da ADIM. A ADIM tutela de processo objetivo, só. Tá? Tudo bem? Continuando a análise aqui do procedimento perante a Comissão Interamericana, fase obrigatória. Então, exame do mérito. Então, apresentou a petição, o caso é admissível, o que vai fazer? Vamos notificar o Estado. Estado, informe o que você tem a me dizer sobre esse caso. O Estado ele tem um prazo razoável para se informar. O Pacto de San José não especifica qual é esse prazo, tá? Se o Estado não se manifestar, tem algum prejuízo? Não tem nenhum prejuízo. O procedimento pode ter regular continuidade, vai ter a revelia, exceto se outra conclusão resultar dos elementos de prova naquele processo. Então não é que é automático, não é que o Estado violou meus direitos no momento que eu fui abduzido por um OVNI, né? Não é razoável isso. Tá? Solução amistosa. Então a gente está aqui, o Estado já respondeu, admitiu a petição, o Estado respondeu. Pode ser que ocorra a solução amistosa do caso, então encerra o procedimento abreviadamente. É um acordo, seria conciliação. É interessante que vocês saibam que o Brasil já formulou solução amistosa nesse caso, que a gente vai ver mais pra frente o pano de fundo dele, que é o caso dos meninos emasculados do Maranhão. E tem um outro caso, que é o caso do José Pereira também, tá? Aliás, já vamos adiantar um pouquinho. O caso José Pereira é um caso, como a gente vai ver mais pra frente, eu já deixei aqui os casos que foram julgados contra o Brasil, tá? Pra gente já ir se habituando a esses nomes. Tem um caso que é bem recente, que é o Fazenda Brasil Verde, que é um caso de trabalho escravo. Tá? Foi o primeiro caso julgado pela Corte Interamericana envolvendo a temática do trabalho escravo. E aí o examinador pode balançar a sua cabeça aqui, pode tentar te confundir, porque ele é o primeiro caso julgado pela Corte Interamericana sobre esse tema, mas não é o primeiro caso do sistema interamericano sobre esse tema. O primeiro caso do sistema interamericano é o caso José Pereira. Também tem a temática do trabalho escravo, mas não chegou até a Corte justamente porque o Brasil fez a solução amistosa. Então, por exemplo, se na prova falar assim, o primeiro caso julgado pela Corte Interamericana envolvendo o trabalho escravo é o Fazenda Brasil Verde, essa alternativa estaria certa. Se ele falar assim, o primeiro caso envolvendo trabalho escravo apreciado no sistema interamericano é o Fazenda Brasil Verde, essa alternativa estaria errada, porque ele é o primeiro da Corte. Antes teve o José Pereira, que parou na comissão porque teve solução amistosa. Tá? Então tentem
Não confundir as coisas. Uma coisa é sistema interamericano, que envolve a comissão e a corte. Uma coisa é a corte, outra coisa é a comissão. Tá? Bom, instrução probatória. Isso não costuma cair muito em prova, né? Não se pergunta quais são as provas, mas basicamente é igual ao processo civil. Pode ter oitiva de testemunha, pode ter prova técnica, pode ter parecerista, tá? Uma diligência bem interessante da Comissão Interamericana é a visitação in loco. Artigo 48.1, a linha D. Por que é interessante? Porque o Brasil formulou uma declaração interpretativa no que se refere a esse dispositivo. No entendimento do Brasil, esse dispositivo não dá uma carta em branca para a Comissão Interamericana. Então, sempre que o Brasil estiver sendo processado, se a Comissão Interamericana entender que é o caso de fazer uma visitação territorial aqui, ela tem que pedir uma autorização específica. Então, cada caso teria que pedir uma autorização específica, não é uma autorização genérica, no entendimento do Brasil. Tá? Bom, aí a gente concluiu a instrução. Pode ser que seja o caso de inadmissibilidade, de denegação do mérito ou concessão do pedido, como no processo civil. Se for denegado o pedido, ou seja, esse caso não configura violação dos direitos humanos, portanto o Brasil não é internacionalmente responsável, o que acontece? A decisão é definitiva, o procedimento acaba aqui, tá? Não cabe recurso. E aqui vem um problema, não diria que é um problema, mas é uma questão que pode confundir. A decisão da Comissão Interamericana, ela é vinculante ou não? Se vocês pegarem o Pacto de São José da Costa Rica, esses dois dispositivos aqui, artigo 41, a linha B, e artigo 51.2, eles falam em recomendações. Que se recomenda não se cumpre obrigatoriamente, tanto que se recomenda. Então, se você interpretar essa cláusula no sentido estrito do termo, a decisão é constituída por recomendações e, portanto, o Estado não estaria obrigado a cumpri-la. Tá? Esse foi o entendimento da Corte Interamericana num primeiro momento. A Corte Interamericana, interpretando esse dispositivo, sustentou que o termo recomendações deveria ser lido no seu sentido usual, ou seja, não constitui força, não é obrigatório para o Estado o cumprimento da decisão da comissão. Posteriormente, a partir do caso Loaiza Tamayo versus Peru, a Corte mudou seu entendimento. E aí ela passou a sustentar que as recomendações da Corte não são recomendações, são de cumprimento obrigatório. Como é que a Corte alcançou essa conclusão? Da seguinte forma: ela separou a atuação da comissão em duas etapas. Concluído o procedimento, a comissão emite um primeiro informe. Descumprido esse procedimento, pode ser que seja emitido um segundo informe. E é aqui que vai surgir a diferença entre a obrigatoriedade ou não. Então, primeiro informe. Concluiu o procedimento, é o caso de violação dos direitos humanos. Vão ser emitidas algumas recomendações. Brasil, repare os direitos da vítima. Brasil, adeque o seu direito interno ao Pacto de São José da Costa Rica. Brasil, publique esse relatório. Brasil, tem uma rua ali, dê o nome da rua da vítima, tá? Para que esse fato não caia no esquecimento. Tá? Então, isso é uma possibilidade. O primeiro informe, o primeiro relatório, ou o relatório do artigo 50, são todos sinônimos. Ele não é ainda vinculante. Primeiro, que ele é confidencial, tá? Não é público. Segundo lugar, que ele não é vinculante. Por que não é vinculante? Porque não é definitivo. E por que não é definitivo? Porque a gente viu que o procedimento no sistema interamericano é bifásico. E então pode ser que seja acionada a Corte Interamericana. Então, eu comissão, emiti o primeiro informe. Estado, tô aqui, ó. Você fez isso aqui, você tem que atender essas recomendações. Você tem 3 meses. O Pacto de São José da Costa Rica fala isso. Cumprimento do primeiro informe em 3 meses. Admite-se a prorrogação, né? Ele é prorrogado mais de uma vez, não tem nenhum problema. Aí o Estado não cumpre. O Estado não cumpriu o primeiro informe, o primeiro relatório. O que a comissão pode fazer? 2 alternativas para a comissão. Em primeiro lugar, submeter o caso à Corte Interamericana. Segundo lugar, emitir um segundo informe.
Quando é que a comissão vai submeter o caso à Corte Interamericana? Quando o Estado descumpriu o primeiro informe e, adicionalmente, tiver reconhecido a competência contenciosa da Corte. Nesse caso específico, a remessa do caso à Corte é automática. Só não vai ser remetido à Corte se houver decisão da maioria absoluta dos membros da comissão em sentido oposto. Segunda alternativa para a comissão: emissão do segundo informe. Então, o segundo informe será emitido quando o Estado não tenha reconhecido a competência contenciosa da Corte. Então, vamos analisar o segundo informe. O segundo informe, ele é diferente. Se o primeiro informe é confidencial, o segundo ele é público. Se o primeiro informe não é obrigatório porque não definitivo, o segundo informe ele é vinculante. Então, cabe ao Estado cumpri-lo obrigatoriamente. Mas o pacto não fala em recomendações, fala em recomendações, mas o que acontece? Todo tratado deve ser cumprido, deve ser aplicado de boa fé. Então, se o Estado ratifica um tratado, qual que é a obrigação dele? Dar integral cumprimento a esse tratado. Isso significa se submeter às obrigações que os órgãos competentes para monitorar esse tratado estabelecerem. De que adiantaria você celebrar um tratado, atribuir competência a um órgão, se não for para cumprir as determinações desse órgão? Não faz o menor sentido. Estou dando com uma mão e retirando com a outra. Não faz o menor sentido. Então, o princípio da boa-fé. Você ratificou, você cumpre integralmente. Tá? Esse foi o entendimento da Corte a partir daquela jurisprudência, caso Loaiza Tamayo versus Peru. Tá? Então é isso. O primeiro informe, confidencial, não definitivo e, portanto, não obrigatório. O segundo informe seria obrigatório e público. Por que é emitido o segundo informe? Porque o Estado não reconheceu a competência da Corte. Se o Estado reconheceu, a regra é que seja mandado o caso pela comissão à Corte Interamericana. Ok? Bom, mas e aí? O Estado não cumpriu o segundo informe. O que a comissão pode fazer? Aqui que é o problema. Não existe um procedimento de execução, tal como no processo civil. A única sanção é que a comissão informe a OEA, no seu relatório anual, que o Estado descumpriu o informe. Só isso que dá para fazer. E aí tem, segundo alguns autores, o poder de embaraço. O Estado vai ficar constrangido na comunidade internacional e vai cumprir o informe. Não tem dado muito certo. Tá? Até que ponto esse constrangimento? Então, a gente vai ver que isso nem ocorre mais, porque esse mecanismo também é previsto na Corte Interamericana e a Corte nem faz uso disso. A Corte faz uma outra abordagem. Então, no fim das contas, a efetividade fica nas mãos do Estado. É o Estado que decide quando cumpre ou não. É até bizarro isso. Tem um caso bem interessante que eu vou falar sobre ele um pouquinho mais pra frente, que é o caso Mohammed versus Argentina. É um caso que envolve duplo grau de jurisdição. Basicamente, sem adiantar, mas já posicionando vocês, o cara não teve assegurado o direito ao duplo grau de jurisdição nesse processo. Por quê? A gente vai ver mais pra frente. Aí a Corte falou, faça um novo processo, um processo que não vai piorar a situação desse cara, em um processo que lhe seja assegurado o duplo grau. Que demorou tanto, mas tanto, que o próprio sujeito peticionou a comissão, a Corte falou, cara, nem precisa mais cumprir isso, porque se for reaberto um novo processo, eu vou ser reincidente. Já nem pelo período depurador da reincidência, eu nem seria mais reincidente, então nem me interessa mais esse cumprimento. Então, no fim das contas, está na mão do Estado, entendeu? É triste falar isso? É triste, mas é o que acontece. Tá? É o Estado que tem que se adequar à proteção dos direitos humanos e se submeter aos tratados. Infelizmente, não existe um órgão de execução dos julgados. Esse é o problema, tá? Então a gente viu que tem os dois informes, né? Primeiro informe, segundo informe. Poderia ser emitido um terceiro informe, ou terceiro relatório? Resposta, não. Não há possibilidade de emitir um segundo informe. É como se, emitido o primeiro informe, se for acionada a Corte, esgotou a jurisdição. Emitido o segundo informe, se não for acionada a Corte, esgotou a jurisdição. A comissão não pode fazer mais nada. Não pode emitir um terceiro informe. Onde está isso? Opinião consultiva número 15 de 97. Tá? E o segundo informe? O segundo informe, ele pode ser modificado? Regra geral, não. Regra geral, ele não pode ser modificado. Ele é definitivo. Em algumas hipóteses excepcionais, no entanto, é possível a sua alteração. Quando?
descoberta de novos fatos, cumprimento parcial das primeiras recomendações, constatação de erros materiais, por exemplo. Tá? Nesse caso, o segundo informe poderia ser complementado. Aí basta que a parte interessada requeira a complementação desse segundo informe no prazo antes da sua publicação. Tá? Então, regra geral não admite a modificação, mas em hipóteses excepcionais poderá ser modificado. Bom, acionamento da corte pela comissão. Como a gente vai ver mais para frente, a comissão é um órgão legitimado a acionar a corte. A gente já está vendo isso, né, na verdade. E só para sistematizar, como eu disse, se emitido o primeiro informe, descumprido o primeiro informe, a comissão então vai poder acionar a corte. E nesse caso a remessa é automática. Se o Estado reconhecer a competência da corte, a remessa é automática. Exceto se houver decisão da maioria absoluta dos membros da comissão em sentido oposto. Tá? Mas guardem isso, a remessa é automática. Regulamento atual da Comissão Interamericana. Outro ponto de destaque aqui se refere ao controle da atuação da Comissão Interamericana. Alguém controla a atuação da comissão? Então, na opinião consultiva número 13 de 93, a Corte delimitou um pouco da atuação da comissão. Ela falou: a comissão tem ampla autonomia, ampla independência para exercer suas funções. O que ela não pode fazer é apreciar a legislação interna à luz da própria legislação interna. Ou, traduzindo, ela não pode exercer controle de constitucionalidade. O que ela pode fazer é exercer controle de convencionalidade, ou seja, apreciar a legislação interna à luz do Pacto de São José da Costa Rica e dos outros tratados de direitos humanos do sistema interamericano. Tá? Em segundo lugar, tem alguém que controla a atuação da Comissão Interamericana? Sim, esse órgão é a Corte. Então, se houver uma ilegalidade, essa ilegalidade será corrigida pela Corte nos casos que chegarem ao seu conhecimento. Tá? Opinião consultiva número 19 de 2005, nesse caso. Medidas cautelares da Comissão Interamericana. Como a gente vai ver mais pra frente, a Corte Interamericana emite um negócio que se chama medidas provisórias, tá? Não é nossa medida provisória, não é um ato normativo, é uma decisão judicial. As medidas cautelares são emitidas pela comissão. O grande problema das medidas cautelares é a sua falta de previsão normativa, porque o tratado não atribui essa competência à Comissão Interamericana. Então, se você folhear o Pacto de São José da Costa Rica, você não vai ver essa atribuição à Comissão Interamericana. Da onde ela tirou essa competência? Quando ela editou o seu próprio regulamento, ela atribuiu a si própria o poder para emitir medidas cautelares, ou seja, para adotar uma tutela de urgência. E é aí que mora o problema, porque os estados muitas vezes se negam a cumprir essas medidas cautelares, sustentando a falta de previsão normativa. Se não está previsto no tratado, o órgão não tem competência. Como é que pode ser adotada uma medida cautelar? A comissão pode atuar de ofício ou por provocação do interessado. E, via de regra geral, o Estado sempre deve ser ouvido. Então, tem um contraditório prévio. Mas, para evitar o perecimento do direito ou um dano concreto, nessas duas hipóteses não é necessário contraditório prévio. Aí se faz aquilo que se chama contraditório diferido, postergado. Então eu dou a medida primeiro e depois eu escuto o Estado, ok? Quais são os requisitos? Situação grave e urgente e risco de dano irreparável. Então, presentes esses requisitos, pode ser concedida a medida cautelar. Se o caso não envolver nenhuma dessas situações, não é o caso de conceder a medida cautelar, tá? Duas hipóteses interessantes sobre a concessão de medidas cautelares, que vira e mexe é citado em concurso, é o caso das comunidades indígenas do Rio Xingu, que é a usina hidrelétrica de Belo Monte, e uma outra hipótese é o caso dos adolescentes privados de liberdade da Fundação Casa, que é uma atuação bem interessante, a gente tem que conhecer porque foi atuação oriunda da Defensoria Pública de São Paulo, tá? Talvez, pode ser cobrado no nosso próximo concurso.
Bom, o que aconteceu no caso das comunidades indígenas da bacia do rio Xingu? Todo mundo sabe, já faz 40 anos que está sendo construída a usina hidrelétrica lá e não acaba. Mas tem um grande problema, tem umas comunidades indígenas que moram ali isoladamente, de maneira voluntária, e elas têm a posse daquelas terras ancestrais. O que acontece? Se o Estado, se continuar construindo, vai acabar com esse domínio, vai eliminar esses indivíduos de lá. Então, a Comissão Interamericana foi acionada por conta disso. E quem acionou a Comissão Interamericana pediu uma medida cautelar, falou: faça com que o Brasil não construa a usina de Belo Monte. Por quê? Porque se ele construir, vai violar o domínio coletivo daquelas pessoas e, evidentemente, vai violar o seu direito à vida e à integridade física. A Comissão Interamericana concedeu a medida cautelar, tá? Ela foi bem vanguardista, vamos dizer assim, concedeu uma medida cautelar muito ampla. Como a gente vai ver mais para frente, as normas internacionais de proteção dos povos indígenas, aqui são duas normas: Declaração da ONU sobre Direitos Indígenas e a Convenção da OIT número 169. Tá? Essas duas normas tratam sobre direitos indígenas na esfera internacional. O que essas normas falam? Elas falam que sempre que você construir um empreendimento que afete a população indígena e for necessário deslocá-la, você tem que obter o seu consentimento. Então não dá para sair construindo e depois, se vira aí, se reassenta lá. A população indígena só deveria ser retirada da terra que ela ocupa tradicionalmente se ela concordar com isso. Então ela tem que ser ouvida. E como a gente está falando de oitiva e concordância, essa manifestação tem que ser uma manifestação qualificada, ou seja, você tem que, eu, Estado, vou fazer um relatório lá, vou mostrar quais são os impactos. Se a comunidade indígena não compreender a minha língua, eu tenho que traduzir. Eles têm que saber de tudo que eles estão deliberando. Então, resumo da ópera: só pode reassentar a comunidade indígena, segundo as normas internacionais, se houver concordância da própria comunidade. E aí o que a Corte falou? Falou: Brasil, você não vai construir a comissão falou o seguinte: Brasil, você não vai construir a usina hidrelétrica enquanto você não obtiver esse consentimento. Paralise suas obras imediatamente. Além disso, falou: adote medidas para proteger a vida e a integridade física dessa população. Então, foi uma medida bem vanguardista, muito boa, né? E aí o Brasil falou: não vou cumprir isso aqui, não concordo, isso está errado, não, você não tem competência. E aí a comissão voltou atrás, falou o seguinte: realmente é importante você obter o consentimento, tem que fazer a consulta, mas isso é matéria de mérito, desculpa aí, eu não devia nem ter deliberado sobre isso agora, retira esse ponto, quando chegar o momento adequado eu delibero de novo. E aí falou: pode construir, mas toma medidas para garantir a vida da população, a integridade física, proteger os povos. E também ali é um conflito fundiário, né? Falou: conclua os procedimentos que estão questionando a posse daquele povo o mais rápido possível. Foi isso que ele falou. Então, basicamente, liberou. Pode construir, mas protege o pessoal aí. É isso que ele falou. Voltou atrás, né? Ficou com medo. De qualquer forma, o Brasil não ia cumprir, né? Já deu pra ver. Mas talvez tenha sido um efeito útil, né? Então, esse foi o caso das comunidades indígenas do rio Xingu. O caso da Fundação Casa é bem recente, é de 2015, como vocês podem ver, e a medida cautelar foi concedida em 2016. Lembrando sempre que foi uma atuação da Defensoria Pública de São Paulo, que redigiu a petição. Ela deu aula na primeira edição do curso, se eu não me engano é a Fernanda. Tá? Bom, o que a Defensoria Pública sustentou aqui? Sustentou que você tinha uma internação na Fundação Casa que violava os padrões do direito internacional dos direitos humanos, porque era praticado, uma das medidas que era aplicada era o isolamento prolongado. Isso não se pode aplicar esse tipo de sanção. As crianças eram submetidas a maus tratos, aliás, os adolescentes eram submetidos a maus tratos. E outro ponto que a Defensoria Pública bateu é que não havia atendimento médico naquele estabelecimento da Fundação Casa. Aqui foi bem amplo também. A comissão determinou ao Brasil, né, que adote medidas para preservar a integridade física e a vida dos adolescentes, forneça a eles um atendimento médico adequado, aplique medidas sancionatórias que se adequem aos padrões do direito internacional
e para verificar se essas medidas estão sendo cumpridas, determinar o Brasil que informe periodicamente, exponha um relatório sobre o cumprimento dessas medidas. Até agora eu não tenho notícia se o Brasil cumpriu, mas pelo que eu sei, a comissão ainda não revogou essa medida cautelar, tá? Bom, alguns casos apreciados pela Comissão Interamericana envolvendo o Brasil. 2 casos, meninos emasculados do Maranhão e Luísa Melinho. O caso dos meninos emasculados do Maranhão é interessante porque foi o primeiro caso em que o Brasil alcançou uma solução amistosa perante a Comissão Interamericana. O que aconteceu aqui? Começou a acontecer um monte de homicídio, morte no território do Maranhão, no estado do Maranhão, e além das mortes, os meninos tinham a sua genitália mutilada, tá? E havia suspeita de que agentes estatais estavam concorrendo para esses fatos. Então o Brasil foi acionado por quê? Porque não impediu que essas mortes ocorressem e porque não investigou adequadamente os fatos, tá? O processo seguiu normalmente, a petição foi admitida, instruído, aí chegou na fase de conciliação e o Brasil decidiu por reparar os danos, fazer monumentos de memória histórica às vítimas, tudo aquilo que o figurino manda. Então o Brasil cumpriu essa solução amistosa, tá? O caso Luísa Melinho, que foi cobrado recentemente, é um caso bem interessante porque a gente pode ver uma aplicação prática de uma das hipóteses em que não se exige o esgotamento dos recursos internos. O que aconteceu aqui? A senhora Luísa Melinho, ela solicitou ao Estado que custeasse uma cirurgia de afirmação sexual no sistema público ou na impossibilidade de realizá-la no sistema público, que custeasse no sistema privado. O Estado denegou. Ela teve que ajuizar uma demanda. A demanda foi julgada improcedente em primeira instância, ela recorreu, o TJ também denegou. Ela não interpôs o recurso extraordinário nem o recurso especial e ela foi imediatamente para a Corte, para a Comissão Interamericana. O Brasil então falou o quê? Olha, ela não esgotou os recursos internos. Da decisão do TJ de São Paulo ainda cabia recurso extraordinário e recurso especial. A Comissão Interamericana falou o seguinte: não era necessário que ela esgotasse os recursos internos por conta da demora na conclusão do processo, ou seja, compatibilizou o esgotamento dos recursos internos com a duração razoável do processo. Tá? Esse caso não foi julgado ainda no seu mérito, por enquanto a petição só foi admitida. Ok? Um outro caso que eu já ia me esquecer, caso Maria da Penha versus Brasil. O caso Maria da Penha é um caso que envolve violência doméstica, caso que todo mundo conhece, tá? Por que eu acho interessante trazer esse caso? Porque esse é outro caso que o examinador pode sempre tentar confundir vocês. Ele pode falar que o caso foi julgado pela Corte. Não foi julgado pela Corte, foi julgado pela Comissão. Aliás, a Corte nem poderia ter julgado esse caso, porque à época dos fatos, o Brasil não tinha reconhecido a competência contenciosa da Corte. Então, necessariamente, o caso teria que ser encerrado na Comissão. Tá? Então, é um caso de violência doméstica. O Brasil, quais foram as recomendações emitidas ao final do procedimento? Que o Brasil conclua o procedimento iniciado contra o agressor, para que seja apurada a sua responsabilidade, porque o processo perdurou por 10 anos, não apurou responsabilidade nenhuma, prescreveu o fato, então o Brasil deveria investigar adequadamente, apurar a responsabilidade, investigar por que motivos esse procedimento não foi para frente, reparar a vítima, óbvio, implementar medidas estruturais para evitar novas violações, então, por exemplo, capacitar os funcionários públicos para lidarem adequadamente com esse tipo de situação, e a medida genérica de apresentação de relatórios à comissão para que seja apurada o cumprimento das determinações da comissão. Então essas foram as recomendações da comissão, no caso Maria da Penha. Esse caso é importante porque no fim foi ele que deu origem à Lei 11.340 de 2006. Tá? Aqui para vocês não confundirem, caso Gonzalez e outras versus México, também chamado de caso do campo algodoneiro, é um caso que também tem violência de gênero, tá? Mas a diferença, aqui também houve condenação do Estado. A diferença é que quem julgou não foi a comissão, mas foi a Corte, tá?
Então, o caso Campo Algodoneiro, o que aconteceu? Tinha umas moças foram, se não me engano, eram 3 ou 4 moças, elas foram violentadas sexualmente e mortas num campo de cultivo de algodão, e o Estado não deu importância para esses fatos, não investigou adequadamente, tratou como se fosse algo normal. Não alcançou os responsáveis, e então a Corte Interamericana reconheceu que se tratava de uma hipótese de violência de gênero pelo descaso com as vítimas. Tá? Então, esse é um caso da Corte Interamericana. Tudo bem até aqui? Então vamos ver se nós entendemos o procedimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Qual que é o caso? Como que é o nome desse caso que você falou? Gonzalez e outras versus México, também chamado de caso Campo Algodoneiro. Obrigada. Nada. Tudo bem? Defensoria Pública de Santa Catarina. No processo perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, então já delimitou bem o assunto, quer saber processo da comissão, é isso que a gente tem que... esse é o nosso referencial teórico. Todas as fases serão públicas com o objetivo de constranger o Estado violador a respeitar os direitos humanos. Não, a gente viu até que o primeiro informe não é público, é confidencial. Então a alternativa A seria descartada imediatamente. B. Em todo caso, é possível a edição de medidas cautelares contra o Estado violador, desde que este seja previamente ouvido. Não é em todo caso, só nos casos que tem situação de tutela de urgência. Então, errado. C. Se o Estado não reconhecer a competência da Corte Interamericana, será o caso de acionar diretamente o Sistema Global de Proteção aos Direitos Humanos. No menor sentido, se o Estado não reconheceu, emite o segundo informe. Aliás, nem teria sentido essa afirmativa, porque se o Estado foi demandado perante a comissão, tem litispendência internacional e, portanto, outro sistema de proteção não pode ser acionado. Ok? Então, alternativa sem o menor nexo. D. Se não houver conciliação, o caso será submetido em até 3 meses à Corte Interamericana. Está errado, né? Existe um prazo de 3 meses para quê? Para que o Estado cumpra as determinações. Mas não tem nada a ver com conciliação. Se não houver conciliação, o procedimento tem regular continuidade. Vamos ver se é hipótese de responsabilização ou não. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, superada a fase de admissibilidade, terá início a fase conciliatória, em que se buscará a solução amigável do litígio, sendo um exemplo concreto o caso Emasculados do Maranhão. Esse caso foi uma hipótese de solução amistosa, como a gente viu, então a alternativa E seria marcada por nós. Tudo bem? Outro caso, para vocês verem mais ou menos como é que é cobrada a jurisprudência, os casos julgados pela comissão e pela corte. A gente vai ver mais para frente da corte. Recentemente foi admitido perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos o caso Luiz Amelinho, que tratou de maneira principal do direito. Então, basicamente, é assim que se pergunta isso. Você tem que saber o pano de fundo e o direito que foi abordado. Então, não tem outra alternativa aqui, senão a alternativa C. Violação do direito à realização de cirurgia de afirmação sexual. Teria que ser a C aqui, não tem discussão. Tá? Vamos lá, então. Corte Interamericana. Então, a gente falou da comissão. Se eu estou falando de corte, pressupõe que esgotou o procedimento perante a comissão, certo? Primeira tarefa para nós que estamos estudando a Corte Interamericana de Direitos Humanos é delimitar o seu âmbito de atuação. Basicamente, o que a Corte pode fazer e o que a Corte não pode fazer. Essa atuação é mais ou menos ampla e depende do quê? É isso que a gente vai ver aqui. Então, em primeiro lugar, a Corte Interamericana ela é um órgão previsto especificamente e originariamente, primariamente, apenas no Pacto de São José da Costa Rica. Então, ela faz parte da estrutura da OEA? Faz parte. Mas ela foi prevista no Pacto de São José da Costa Rica. Isso significa que ela só pode atuar em face de estados que ratificaram o Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É diferente, portanto, da comissão, né? A comissão pode atuar em face de qualquer estado da OEA. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela é um órgão da OEA. Tá? Adicionalmente, como a gente já viu, já citei isso diversas vezes,
para que um Estado seja processado perante a Corte, ele tem que ter recurso da competência contenciosa da Corte. Tá? Artigo 62 da Convenção Americana. Existem aqui 3 teorias que vão delimitar o âmbito de atuação da Corte. São teorias, como posso dizer, são teorias que não se excluem, então você tem que analisar as teorias ao mesmo tempo. Então não é que adota uma, não é que não pode adotar outra, são teorias que vão ser adotadas ou não, as 3, tá? Então, primeira teoria, teoria da quarta instância, teoria da margem de apreciação e teoria da etapa preliminar ou da etapa temprana. Teoria da quarta instância não é adotada, a teoria da margem de apreciação não é adotada, a teoria da etapa temprana foi adotada em um único caso. A gente vai ver, especificar o que significa cada uma dessas teorias. Então vamos lá, começando pela teoria da quarta instância. O que afirma a teoria da quarta instância? A teoria da quarta instância afirma o seguinte: ela pretende atribuir competência à Corte ou a qualquer outro órgão internacional para reformar ou anular decisões jurisdicionais dos Estados. Então é como se, exemplificando, eu, Rafael, fui processado criminalmente e fui condenado. Nesse processo crime, eu falo que houve violação da minha presunção de inocência, porque o Estado, o fundamento da condenação, por exemplo, é que eu não produzi prova sobre a minha inocência. Então isso viola a presunção de inocência. Se fosse adotada a teoria da quarta instância, o caso chegou na Corte, o que a Corte poderia fazer? Reformar essa decisão, falar: olha, Brasil, desculpa, mas você não garantiu a presunção de inocência do Rafael, portanto eu estou reformando a decisão de condenação e estou absolvendo o Rafael. Se fosse adotada a teoria da quarta instância, seria isso. Então reforma ou anula decisões dos órgãos nacionais. Não é isso que acontece. A Corte Interamericana, ela não adota a teoria da quarta instância. Isso significa que ela não tem competência para reformar ou anular atos jurisdicionais nacionais. O que ela faz é o seguinte: aprecia esses atos como fatos que podem ter violado os direitos humanos ou não. Então ela não reforma. Se houve uma violação, determina ao Brasil que repare os danos ao acusado, à vítima, instaure um novo procedimento onde lhes sejam asseguradas as garantias que foram desrespeitadas, mas ela não reforma. Tá? Então, para a gente exemplificar ainda mais, um caso da Corte. Caso Atala Rifo e Ninhas versus Chile, ou Atala Rifo e Crianças, ou Filhos versus Chile. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, nós temos uma senhora, a senhora Atala Rifo, que ela vivia com o seu marido e tinha 2 filhas. Ela se divorciou do seu marido e passou a viver com uma companheira. Tá? E aí ela brigou pela guarda dos seus filhos, das suas filhas no caso. O Estado chileno não lhe deferiu a guarda. Por quê? Porque as crianças devem crescer em um lar saudável, que não seja contaminado pelo homossexualismo. Tá? Não é que não tem isso na sentença, tá? Mas basicamente é o resumo da ópera. Então ela falou isso. Não dá para, as crianças não podem crescer num lar anormal. Tem que ser papai e mamãe. Mamãe e mamãe não vai dar. Não vou dar guarda para você, senhora Atala Rifo. Tá? E aí ela perdeu a guarda das crianças por causa disso. Ela teve que acionar a Corte Interamericana. A Corte Interamericana falou o quê? Chile, a sua decisão é totalmente arbitrária, viola a Convenção Interamericana, porque a Convenção Interamericana não traz um conceito fechado de família. Tá? Em segundo lugar, você está discriminando a senhora Atala Rifo, porque você está fazendo uma discriminação com base na sua orientação sexual. Pouco deveria importar para você que ela é homossexual ou heterossexual. Isso não interfere na questão da guarda. Portanto, Chile, corrija esse fato. É isso que ela falou. Se fosse adotada a teoria da quarta instância, o que a Corte poderia ter feito? Pegado o caso e falado: eu acho que a Atala Rifo tem melhores condições para a guarda. E teria atribuído a guarda das crianças a Atala Rifo. Mas ela não adota essa teoria. Ok? Tudo bem? Deu para ver? Isso interfere no âmbito de atuação da Corte, porque se fosse adotada, ela poderia reformar decisões jurisdicionais. Tá? Então, a teoria da quarta instância não é adotada. A teoria da margem de apreciação é uma teoria basicamente que afasta a competência do órgão internacional, no caso da Corte Interamericana. A teoria da margem de apreciação foi construída no Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos e é adotada por esse sistema. Basicamente, a teoria da margem de apreciação fala o seguinte:
Existem alguns assuntos muito peculiares a cada Estado que, por serem peculiares a esse Estado, os órgãos internacionais não deveriam apreciá-los. Porque se eles apreciassem essas questões, isso seria desastroso. Porque eles não têm familiaridade com esse assunto peculiar. Então, na prática, afasta a competência do órgão internacional. A teoria da margem de apreciação, na forma como o Tribunal Europeu a definiu, basicamente funciona da seguinte forma: se houver um padrão europeu de tratamento da matéria, a Corte Europeia pode atuar. Se não houver um padrão, ou seja, aquele assunto é tratado muito discrepantemente em cada Estado, aí o Tribunal Europeu não poderia atuar. Ele deveria reconhecer a sua própria incompetência para o fato. Tá? Isso é bem problemático, porque no fim das contas, você atribui ao próprio Estado a interpretação do tratado, concordam? O Estado vai falar, esse tratamento é peculiar meu e não cabe a você, órgão internacional, questionar ou se imiscuir nos meus assuntos internos. Portanto, atribui no fim das contas a interpretação ao próprio Estado. E no fim das contas, você não tem uma proteção universal dos direitos humanos. Você está tendo aquilo que o André de Carvalho Ramos chama de truque de ilusionista, tratado internacional nacionalizado. Tá? Então dificulta a consagração de estándares mínimos de proteção dos direitos humanos. Bom, 2 exemplos aqui, lembrando que a Corte Interamericana não a adota, tá? Então a teoria da margem de apreciação não é adotada. 2 exemplos da jurisprudência do Tribunal Europeu são estes: caso Cosey versus Reino Unido, caso Lauzzi e outros versus Itália. O que aconteceu no caso Cosey? Nesse caso, nós temos uma pessoa que ela fez uma cirurgia de afirmação sexual e ela não corrigiu o seu gênero nos registros públicos, tá? E ela pretendeu se casar com uma pessoa do sexo oposto agora. E além disso, tem um agravante que ela era reconhecida socialmente como mulher, tá? Então o próprio Estado a tratava como mulher, embora o seu registro não tivesse sido corrigido. E ela pretendia casar. O Reino Unido falou: não vai casar, porque casamento no direito inglês é união entre pessoas de sexo opostos, portanto você não pode casar, porque o registro civil consta que você é do sexo masculino. E ela não pôde casar. O que o Tribunal Europeu falou? Olha, não dá para eu apreciar isso, não dá para eu sancionar o Estado, porque se você pegar o tratamento europeu sobre a matéria, você vai ver que cada Estado regula casamento de forma diversa. Para uns é união entre pessoas do mesmo sexo e do sexo oposto, para outros não. Então não há um padrão de tratamento uniforme, eu não posso apreciar esse fato. Portanto, não vou condenar o Reino Unido pela violação dos seus direitos humanos. Tá? Esse é o caso Cosey. Caso Lauzzi é o seguinte: você vai ser questionada a violação da liberdade religiosa, porque nas escolas públicas da Itália é muito comum. Eu nunca fui para a Itália, não estudei lá, mas pelo que eu li na decisão, tem um crucifixo na sala de aula. E aí essa mãe, ela falou que isso violava a liberdade de expressão de professar outro credo dos seus filhos. E aí o Tribunal Europeu falou: olha, não é bem assim, porque não tem uma religião universal na Europa, então cada Estado faz da forma que achar melhor. Se achar que tem que colocar um crucifixo ali, não tem problema. Se ele achar que quiser colocar um outro monumento, outra religião, não tem problema. Não tem um tratamento uniforme, não posso me imiscuir nesse assunto interno. Tá? Tudo bem? Então, não é adotada pela Corte Interamericana. Última teoria é a teoria da etapa temprana. Temprano é uma palavra em espanhol, é o oposto de tarde. É um adjetivo. Eu não sei qual que seria uma tradução adequada. Eu acho que preliminar funciona aqui. Teoria da etapa preliminar. O que acontece aqui? A Corte falou o seguinte: lesões a direitos humanos ocorridas nos estágios iniciais de um processo, especificamente da persecução penal, não podem suscitar a minha atuação, não podem justificar a minha atuação. Por quê? Porque esse caso ainda pode ser judicializado e essa lesão aos direitos humanos eventualmente poderá ser corrigida pelo judiciário. Então, traduzindo para o Brasil, persecução penal se desenvolve em 2 etapas: inquérito
e processo crime. Então, suponha que você tenha uma violação do direito à liberdade na fase do inquérito. A corte falou o seguinte: como você pode judicializar isso aqui ainda, e o judiciário pode corrigir, você não pode trazer para o meu conhecimento, corte, isso aqui imediatamente. Você tem que esperar a resposta negativa do judiciário. Eu não sei se vocês conseguem perceber, mas me parece que a decisão da corte não está errada. Porque, de fato, se foi violado um direito aqui no inquérito policial, eu realmente posso judicializar esse caso. Então eu teria que entrar com o HC, esperar o HC acabar, e aí sim eu ia para a corte, para a comissão e depois para a corte interamericana. Então parece que está certo. O fundamento da teoria parece ser no caso, o não esgotamento dos recursos internos. Como é que foi adotada essa teoria? Foi adotada num único caso até hoje, o caso Breuer-Carias versus Venezuela. E o que aconteceu lá foi o seguinte. Vejam como a teoria faz sentido ali. Aconteceu o seguinte. Era a época do governo do Hugo Chávez ainda, tá? E aí foi realizada uma tentativa de golpe. O golpe não deu certo, o Chávez continuou no poder, e aí ele determinou a apuração desses fatos. Uma das pessoas envolvidas era esse sujeito aqui, o senhor Breuer-Carias. Ele questionou o procedimento, foi decretada a sua prisão. O que ele fez? Fugiu do país, mas o processo continuou. E os seus advogados questionaram a prisão, interpuseram um recurso de nulidade da decisão de prisão. O judiciário venezuelano recebeu o recurso, falou: ok, está aqui bonitinho, mas eu só vou apreciar quando você, Breuer-Carias, se apresentar aqui. Enquanto você não se apresentar, eu não aprecio esse recurso. Então condicionou a apreciação do recurso à apresentação pessoal do indivíduo. E aí a Corte Interamericana falou o seguinte: olha, realmente não faz sentido você me acionar, porque o recurso poderia ser provido, e aí não teria uma lesão aos direitos humanos. Tá? A adoção dessa teoria, no entanto, não foi unânime. Tem muitos doutrinadores que criticam isso. Na própria Corte Interamericana, nesse voto, nesse julgado, 2 juízes foram contrários. Tá? Põe o nome deles aqui, mas vocês não precisam saber isso. O juiz Manuel Ventura Robles e o Eduardo MacGregor. O que eles falaram? Eles falaram que a teoria seria um retrocesso, porque com a sua adoção, na prática, o que a Corte vai fazer? Vai graduar as lesões de direitos humanos, vai verificar qual que é mais grave ou não, de acordo com o estágio processual que elas ocorreram. Então seria um retrocesso na proteção dos direitos humanos. Tá? Me parece, eu ainda tenho minhas dúvidas, mas me parece que o fundamento é o não esgotamento dos recursos internos. Tá? Mas o que me parece não cai no concurso, estou só falando para vocês terem bagagem. Aliás, tá, quem fala isso também, alguns doutrinadores falam, tá? Não é o Rafael Moreno. Óbvio que se isso fosse questionado na prova, eu sustentaria a posição mais garantista, é óbvio. Composição da Corte Interamericana. Então vimos a sua atuação, delimitamos a sua atuação de acordo com aquelas 3 teorias. Quarta instância não adotada, etapa temprana ou preliminar adotada e margem de apreciação não adotada. Então vamos ver a composição da Corte. Tal qual a Comissão Interamericana, ela também é composta por 7 membros. A diferença se refere ao período do mandato. Né? A comissão é composta por membros cujo mandato é de 4 anos. Corte Interamericana, 6 anos. Tá? Então tem essa diferença de 2 anos. Da mesma forma que a comissão, ela tem que ter uma composição plural, ou seja, não pode ter mais de um nacional do mesmo estado ocupando o cargo de juiz. A indicação dos juízes também é feita pelos estados, aí tem uma votação, cada estado pode indicar até 3 juízes, se indicar 3, tem que indicar um que não seja nacional do seu próprio estado. Quem pode ser juiz da Corte Interamericana? Aquele requisito genérico: pessoas da mais alta autoridade moral, com reconhecido conhecimento na temática dos direitos humanos, e o requisito adicional é que a pessoa deve ter condições para ocupar o cargo mais alto do judiciário do estado que o indica ou do estado do qual ele é nacional. Então, no caso do Brasil, o sujeito tem que ter possibilidade de ser ministro do STF. Tá? Acho que uma coisa bem interessante aqui é a questão dos julgadores ad litem. Significa que o juiz da Corte Interamericana,
ele é um juiz vinculado ao caso. Então, ainda que encerrado o seu mandato, ele permanece vinculado a esse caso. Então, imagine a seguinte situação. O caso foi submetido à apreciação da corte, está em etapa de sentença e encerrou meu mandato de juiz. Eu, como juiz, eu permaneço vinculado a esse caso. Ainda que encerrado o meu mandato, eu tenho que dar uma decisão. Isso é o que se chama juiz ad litem. Ele fica vinculado ao caso, tá? Caso que já está em etapa de sentenciamento. Diferente do juiz ad hoc, diferente do juiz ad litem, é o juiz ad hoc. O juiz ad hoc, todo mundo sabe, é temporário. Então, ele não se confunde com o juiz definitivo, que é aquele indicado pelo Estado, que tem a eleição e ele ocupa os cargos da corte com um mandato de 6 anos. O que é o juiz ad hoc? O juiz ad hoc está previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Ele poderia ser indicado pelo Estado nas hipóteses em que o Estado está sendo processado e a corte não é composta por nenhum nacional daquele Estado. Então o Brasil está sendo processado e não tem nenhum brasileiro ali na corte. O que o Brasil faria? Indicaria um juiz ad hoc. O problema aqui é que você vai me falar: quem me garante que esse juiz ad hoc é imparcial? Você está indicando um cara para o processo, específico para aquele processo, está escolhendo um julgador, e quem me garante que ele não vai convencer os outros em favor de você que o indicou? Né? Então tem um problema de imparcialidade aqui. Justamente por isso, a Corte Interamericana restringiu a atuação do juiz ad hoc. Aonde ela fez isso? Na opinião consultiva número 20 de 2009. Então ela falou: o juiz ad hoc existe, ele pode continuar existindo, porém o Estado só pode indicar o juiz ad hoc em uma situação: hipóteses de demandas interestatais. Traduzindo, ela acabou com o juiz ad hoc, porque as demandas interestatais são a exceção da exceção, como nós vimos, né? Colômbia, Equador e Costa Rica e Nicarágua. Então, na prática, não tem juiz ad hoc. Embora ela falou não acabou o instituto, na prática não tem mais. Tá? Então, o Estado pode indicar o juiz ad hoc, desde que seja um caso que tenha chegado ao conhecimento da corte em virtude de uma demanda interestatal. Tá bom? Outro ponto do Pacto de São José da Costa Rica, agora a gente já está falando de juiz efetivo. De acordo com o artigo 55.1, o juiz efetivo nacional do Estado processado pode conhecer o fato, pode julgar o fato, julgar o caso, não tem problema nenhum. Isso quem fala é o Pacto de São José da Costa Rica, tá? O que a Corte Interamericana falou? Aplicou ao juiz efetivo nacional do Estado processado a mesma lógica que ela conferiu ao juiz ad hoc. Então, traduzindo, significa que o juiz nacional do Estado processado só pode julgar se for um caso de demandas interestatais. Se for uma hipótese de petições individuais, o juiz nacional do Estado deve se abster de julgar esse caso. Tá? Então ela restringiu a aplicação do artigo 55.1 e aplicou a mesma lógica do juiz ad hoc ao juiz efetivo nacional do Estado. Tá? Bom, jurisdição contenciosa da Corte. Aqui vocês vão encontrar na doutrina jurisdição contenciosa, competência contenciosa, é a mesma coisa, tá? Eu sei que no processo civil existe diferença entre jurisdição e competência, tá? Eu sei, mas isso tem sido utilizado como sinônimo e não tem nenhum prejuízo. Bom, a Corte Interamericana, como nós vimos, ela exerce duas competências ou duas jurisdições: a jurisdição contenciosa e a jurisdição consultiva. Eu estou tratando com vocês até aqui da jurisdição contenciosa, ou seja, aquele procedimento bifásico, tá? Então, começando pela jurisdição contenciosa, depois a gente vê a jurisdição consultiva. O primeiro lugar que a gente tem que saber é quem pode acionar a Corte Interamericana. Quem pode acionar a comissão? Lembrem-se, indivíduos, estados. A Corte Interamericana é diferente. O indivíduo não pode acioná-la, tá? Então, concluiu o procedimento na Comissão Interamericana, o que acontece? A própria comissão remete o caso para a corte ou o próprio Estado. O indivíduo não tem esse poder, não tem essa legitimidade, ok? Então, o indivíduo não pode acessar a Corte Interamericana. A legitimidade é exclusiva dos Estados e da própria
comissão. Mas sempre tem que concluir o procedimento da comissão, tá? Sempre. Além disso, para que a corte possa apreciar um caso, como nós já vimos, eu estou apenas sistematizando, existem 2 pressupostos. Primeiro, que foi esgotada a etapa perante a comissão. Etapa obrigatória, lembre-se, do nosso procedimento no sistema interamericano. E, segundo lugar, que o Estado tenha reconhecido a jurisdição contenciosa da Corte. Artigo 62 do Pacto de São José da Costa Rica. Bom, o que acontece aqui? O Brasil, ele reconheceu a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, reconheceu, tá? Então vamos fazer uma linha temporal aqui. O ano é 92, o Brasil ratifica o Pacto de São José da Costa Rica. 6 anos depois, estamos em 98, o Brasil reconhece a competência contenciosa da Corte. Então significa que nesse intervalo de 6 anos, a Corte não tinha competência para processar o Brasil. Só passou a ter competência a partir de 98. Especificamente, 10 de dezembro de 1998. Se vocês pegarem esse decreto aqui, decreto 4463 de 2002, que é o decreto pelo qual o Brasil reconhece a competência da Corte, ele faz uma malandragem aqui, ele é muito esperto. O que ele fala? Eu reconheço a sua competência, Corte, mas você só pode processar os fatos a partir dessa data, 10/12 de 98. O que o Brasil quis fazer de uma maneira muito malandra? Quis excluir da competência da Corte os casos de ditadura militar. Na prática foi isso. Mas essa foi uma tentativa muito frustrada, muito besta. Porque ditadura militar, sobretudo, tem um negócio que a gente viu que se chama desaparecimento forçado, né? Desaparecimento forçado é crime permanente, então sua tentativa não adianta, porque o fato está se consumando repetidamente. Então, você errou, Brasil, não deu certo. Tá? Além disso, sempre que a gente tem uma violação de direitos humanos de caráter contínua, permanente, isso não afasta a competência do órgão jurisdicional. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar na seguinte situação. Vamos supor que é o caso Garibaldi, como a gente vai ver mais pra frente, mas vamos fazer assim. Teve um conflito. Esse conflito resultou na morte de uma pessoa. Quando que aconteceu esse conflito? Em 90. Tá? O Brasil não tinha ainda ratificado o Pacto de São José da Costa Rica, nem ratificado ainda a competência da Corte. No entanto, desse fato se origina uma nova lesão. Qual que é essa nova lesão? A não investigação dos fatos adequadamente. Então, é instaurado um processo, não é alcançado nenhum responsável. Então, e aí, vai lá, estamos em 90, vamos supor que em 2010 o fato prescreveu, está para prescrever, o Brasil não investigou nada. Você tem uma nova lesão, que significa uma lesão de denegação do acesso à justiça às vítimas dessa pessoa que foi morta. Então, em termos concretos, se o Brasil fosse acionado na comissão, na Corte, a Corte não poderia apreciar o evento morte, porque o evento morte aconteceu antes da data que foi reconhecida a competência. Mas ela poderia apreciar as violações de direitos humanos que derivam desse evento, ou seja, especificamente a denegação do acesso à justiça, que é uma situação de continuidade. Tá? Vocês conseguem visualizar a diferença? Tá. Então, o Brasil se deu mal aqui. Além disso, um ponto que a gente tem que bater é o seguinte: o reconhecimento da competência contenciosa da Corte Interamericana, uma vez que o Estado tenha reconhecido a sua competência contenciosa, isso se torna uma cláusula pétrea. Então, se o Estado reconhece o artigo 62, ratifica o artigo 62, vamos dizer assim, ele não pode denunciá-lo. Cláusula pétrea. Por quê? Porque no entendimento da Corte, se houvesse essa possibilidade de denúncia especificamente desse artigo, haveria um retrocesso na proteção dos direitos humanos. Por quê? Você deu competência para um órgão, então você fortaleceu a proteção dos direitos humanos e depois você quer voltar atrás. Então você está tendo um retrocesso. Além disso, os tratados, aqui a gente está falando de direito dos tratados, eles disciplinam a denúncia dos tratados. E a denúncia pode ser parcial ou integral. O problema é que a Convenção Americana não disciplina a denúncia parcial. Portanto, se ela não disciplina a denúncia parcial, ela não pode ser efetuada. O que significa, concretamente, que se o Estado reconhece a competência da Corte
e ele fala, não quero mais me submeter às suas decisões, a única possibilidade é denunciar integralmente o Pacto de São José da Costa Rica. Tá? Uma solução muito radical. Aí você vai falar para mim, pô, eu acho que isso aí não é muito bom não, porque não era melhor ele ficar sem a competência da corte, mas ficar vinculado ao pacto? Não, porque é pior. Você tinha um mecanismo muito forte que é a corte e você não vai ter mais esse mecanismo. Na prática, o Estado não vai aplicar o Pacto de São José da Costa Rica. E outra, a denúncia de um tratado de direitos humanos, uma denúncia integral, é um fato muito mais grave, que desperta muito mais reação da comunidade internacional e, portanto, os Estados vão pensar 3, 4, 5 vezes antes de fazer essa denúncia. Tá? Tanto é assim que apenas 2 Estados denunciaram o Pacto de São José da Costa Rica: Trinidade e Tobago e Venezuela. Só esses 2, tá? Ratificaram, reconheceram a competência da corte e depois denunciaram integralmente o tratado. Ok? Então, lembrem-se disso. Cláusula pétrea. Onde está isso? Caso Ibcher Bronstein versus Peru. Nem sei se é assim que pronuncia, tá? Mas a grafia está certa. O procedimento perante a Comissão Interamericana. Aí a corte, aliás, a comissão levou o caso para a corte, ou de repente o Estado. Qual que é a primeira etapa? A apresentação de uma petição inicial sobre esse fato. Quem apresenta essa petição inicial? A própria vítima, tá? Isso está previsto no regulamento da Corte Interamericana. Então a vítima é notificada para apresentar a petição inicial, ela tem um prazo de 2 meses para fazer isso. Qual que foi a ideia da Corte Interamericana ao prever isso no seu regulamento? Fazer com que a vítima fosse o autor do procedimento nessa etapa. Foi uma tentativa frustrada, porque ela não tem legitimidade para postular perante a Corte Interamericana. Não é ela que decide pelo acionamento da Corte. Então foi uma tentativa frustrada. Tanto é assim que quem delimita objetiva e subjetivamente a demanda é a comissão. Quando a comissão submete o caso à apreciação da Corte, ela faz um relatório. E é nesse relatório que estão os limites objetivos e subjetivos da demanda. Então, o caso está lá na Corte, ela notifica a vítima tem que apresentar a petição inicial. Como a demanda foi delimitada ali, anteriormente, a vítima não poderia introduzir um novo fundamento, introduzir uma nova vítima, introduzir uma nova lesão dos direitos humanos, porque ela não é o verdadeiro autor. O autor é a comissão. Ela só instrumentaliza a petição inicial. Tá? Então ela não pode, o peticionário, apesar de redigir a petição inicial, ele não pode inovar na causa. A partir do momento em que você está atuando perante a Corte Interamericana, a comissão ela passa a desempenhar uma função que é mais ou menos aquilo que o Ministério Público faz no Brasil como custos legis. Tá? Então ela faz essa função próxima. Então apresentei a petição inicial, o Estado vai ser notificado a apresentar a sua contestação. Prazo, 2 meses. O Estado vai poder questionar o mérito ou vai poder arguir exceções preliminares. Lembrando sempre que se ele fizer uso das exceções preliminares, vai ser aplicado o princípio do estopel, ou seja, ele só vai poder fazer uso das exceções que ele já alegou anteriormente perante a comissão, não pode trazer nova exceção. Se o Estado invoca alguma exceção preliminar, aí tem uma réplica. A Corte, aliás, a comissão e a vítima devem se manifestar no prazo de 30 dias sobre essa exceção preliminar. A exceção preliminar não suspende o procedimento, tá? Etapa de instrução. Então, é a mesma lógica da comissão. Você pode produzir provas aqui, ouvir testemunhas, produção de prova técnica, perícia, e nada impede que você reaproveite as provas que foram produzidas na comissão, desde que tenha sido observado o contraditório. Além disso, é possível encerrar o procedimento de maneira abreviada, ou seja, a gente tem uma hipótese de conciliação, uma hipótese de desistência do pedido pela vítima ou uma hipótese de reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado demandado. O grande questionamento aqui é que todas essas situações exigem a homologação da Corte Interamericana.
Então, ainda que as partes alcancem um acordo, se a Corte Interamericana entender que aquela não é a melhor solução para o caso, ela não homologa e o processo tem continuidade. Tá? Por quê? Porque estamos diante de direitos indisponíveis. Uma atuação interessante é do amicus curiae, né? Assim como no processo civil, o amicus curiae internacional também é um sujeito, um terceiro desinteressado que fornece informações técnicas para a corte, para que ela adote uma decisão melhor embasada, melhor fundamentada. O amicus curiae está previsto no regulamento da corte, artigo 2.3 e artigo 44. Como é que o amicus curiae atua? Ele oferece um parecer escrito. Esse parecer escrito ele deve ser oferecido no prazo de 15 dias. Ok, 15 dias. Qual é o termo inicial desse prazo? Depende. Se foi realizada uma audiência pública sobre o caso, 15 dias a partir da audiência pública. Se não foi realizada a audiência pública, 15 dias a partir de um despacho. Despacho que determina as partes que apresentem suas alegações finais. Então, a corte vai lá, emite esse despacho, convocando as partes à apresentação de alegações finais. E aí, a partir desse despacho, conta-se 15 dias para a apresentação do parecer escrito pelo nosso amicus curiae. Falando nas alegações finais, aqui estão elas, regulamento da Corte, artigo 56. Então, concluiu a instrução, as partes são notificadas para apresentar alegações finais. Qual que é o prazo? Não fala, prazo razoável. Então, em cada caso, em cada despacho, dependendo da complexidade do caso, a Corte vai especificar um prazo diferente. Tá? Quem apresenta alegações finais? A vítima, o Estado e, facultativamente, a Comissão Interamericana. Beleza? Até aqui? Sentença. Bom, a sentença da Corte aqui não tem questionamento, ninguém se atreve a falar em sentido contrário. Ela é de caráter vinculante, o Estado tem que cumprir. E ela pode ser composta do quê? De obrigações de fazer, não fazer, dar, pagar a quantia certa. Tá? Mais ou menos como no processo civil. O que vocês têm que ter em mente é que a sentença da Corte Interamericana não é uma sentença estrangeira. Portanto, ela não exige homologação. Sentença estrangeira é o quê? Uma sentença emanada de um Estado soberano. Nós não estamos diante de um Estado soberano. Nós estamos diante de um órgão internacional. Se não é uma sentença estrangeira, é uma sentença internacional. E, portanto, deve ser cumprida pelo Brasil, independentemente de homologação no STJ. Ok? Então, o STJ não homologa, não precisa homologar, não tem competência para homologar a decisão da Corte. Ok? No que se refere especificamente ao capítulo indenizatório, ou seja, pagar uma quantia à vítima, isso é de executividade imediata. Como é que a vítima executa? Ela vai acionar a Justiça Federal e, dependendo da quantia, vai ser uma requisição de pequeno valor ou um precatório. Competência da União, porque, como nós vimos, a União que representa o Estado nas relações internacionais. A obrigação de pagar a quantia não tem muito problema. O problema está aqui, a obrigação de não fazer, de dar, de fazer, porque, por exemplo, uma das obrigações de fazer, publique a sentença em um jornal de grande circulação. Se o Estado não cumpre isso, como é que eu vou exigir o cumprimento? Não tem um sistema, não tem um mecanismo. No final das contas, cabe ao próprio Estado. Estado, construa uma via e nomeie essa via em nome da vítima. Se o Estado não fizer isso, como é que eu vou executar? Então, aqui é como se nós... Alguém falou alguma coisa? Não. É como se nós tivéssemos uma obrigação de resultado, de meio, aliás. Estado, você está condenado aqui, a forma pela qual você vai cumprir é a que você achar melhor. Tá? Esse é o problema, não há um procedimento de execução dos títulos judiciais interamericanos ou internacionais. Sentença da Corte Interamericana, ela é definitiva, portanto não cabe qualquer recurso. Tá? O que o artigo 67 do Pacto de São José da Costa Rica traz é a possibilidade, não usa essa nomenclatura, mas mal comparando, o embargo de declaração. Ele fala em pedido de interpretação, tá? Não está escrito embargo de declaração ali, mas é o nosso embargos. Então, a parte tem o prazo de 90 dias. Qualquer das partes pode fazer uso desse instrumento, até mesmo a comissão.
tem uma peculiaridade aqui diferente dos embargos de declaração, porque como nós sabemos, né, nós que somos eminentes processualistas, os embargos de declaração... Não? Ninguém? Não? Tá. Os embargos de declaração, eles não desencadeiam o contraditório, né? Então, você faz os seus embargos de declaração, via de regra, a parte contrária não deve se manifestar, salvo se tiver efeitos infringentes, se for possível a modificação do julgado, né? Então, o pedido de interpretação aqui, ele sempre deve contar com a manifestação da parte contrária, tá? Então é diferente dos nossos embargos. Além disso, nos termos do regulamento, ele está sujeito única e exclusivamente ao efeito devolutivo, portanto não tem efeito suspensivo, portanto não impede a execução do julgado, tá? A Corte Interamericana, então a Corte deu a sentença, o que ela faz? Ela acompanha, na verdade ela tem duas possibilidades. Pelo tratado, a possibilidade é a seguinte: não cumpriu a minha sentença, artigo 65, eu vou informar esse fato no relatório anual que eu, Corte, devo prestar à OEA. Essa é a solução, vamos dizer assim, positiva, prevista no direito positivo. Mas a Corte tem feito uma outra abordagem. Em vez de fazer isso, de informar isso anualmente, o que ela faz? Ela não arquiva o caso. Ela só vai arquivar quando ela constatar que o caso foi integralmente cumprido pelo Estado brasileiro. Então vamos pelo Estado, seja Brasil ou não. Então vamos citar o caso Gomes Lund aqui. Enquanto o Brasil não responsabilizar ou não instaurar um procedimento que possa levar à responsabilização dos agentes do período de exceção, esse caso não será arquivado e periodicamente a Corte vai monitorando. Isso aqui tem um nome, segundo o Antônio Augusto Cansado de Trindade. Ele fala que o monitoramento da sentença da Corte pode ser alvo de uma abordagem, de um enfoque principista, que é a aplicação do artigo 65. Ou seja, você vai descumprir minha sentença, eu vou informar esse fato anualmente à OEA. Porque todo ano eu tenho que fazer um relatório das minhas atuações para a OEA. Tá? E tem um enfoque pragmático, que é esse enfoque que a Corte tem adotado recentemente, vem adotando, que é de não arquivar o caso e ficar monitorando de ofício o caso para ver se foi cumprido ou não. Enfoque pragmático por quê? Porque, segundo ele, é um enfoque em que você vai prestigiar as relações de boa convivência entre o Estado e a Corte. Não vai submeter o Estado ao, entre aspas, vexame internacional pelo descumprimento do julgado. Ok? Medidas provisórias. Medida provisória é tutela de urgência. Apesar desse nome que para nós é diferente, né? Parece aquilo que é editado pelo Presidente da República nos casos de gravidade e urgência, não é isso, tá? Não é um ato normativo, é uma tutela de urgência. A diferença aqui é que a medida provisória tem previsão expressa e específica no tratado, no Pacto de São José da Costa Rica. Então não há dúvidas, não há como questionar. Os estados deveriam cumprir as medidas provisórias. Tá? Tem previsão expressa. É diverso da medida cautelar da comissão, que, como nós vimos, está prevista apenas no regulamento. Requisitos: situação grave e urgente e risco de dano irreparável. Quem pode pleitear a concessão de uma medida cautelar? Duas pessoas, ou melhor, dois entes. A comissão ou a vítima. E aqui a conclusão de vocês é lógica. Nossa conclusão será lógica. Não há como não concluir diversamente. A comissão, além disso, a Corte pode dar uma medida provisória de ofício, mas a comissão ela tem legitimidade ampla. Ela pode provocar a Corte nos casos que não foram submetidos à Corte ainda e naqueles casos que já estão sob apreciação da Corte. A vítima, por outro lado, ela tem uma atuação mais restrita. Por que ela tem uma atuação mais restrita? Lembrem-se, porque ela não pode submeter o caso por ela própria à Corte Interamericana. Então ela só pode solicitar a concessão de medidas cautelares à Corte em relação a processos que já estejam sob apreciação da própria Corte. Fora disso, ela não tem legitimidade. Entendeu? Deu para entender? Tudo bem? Vamos ver mais ou menos como é que esse procedimento pode ser cobrado nos concursos públicos da Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública... pode falar, desculpa. Esse pedido de medidas provisórias seria naquela petição inicial que ela tem que fazer? Poderia ser já na petição inicial, poderia ser no curso de processo.
Ela não poderia provocar a corte se o caso ainda não está submetido à apreciação da corte, entendeu? Então, o caso da Luísa Melinho, ele já está na corte? Não, está na comissão. Então, se fosse o caso de medida provisória, quem que requereria essa medida provisória? A comissão. A vítima não. Só quando o caso chegar à corte. Tá? Tudo bem? Essa petição inicial que tem que ser feita pela vítima, se a vítima, por exemplo, morreu, quem faz são os herdeiros? Sim. Quando eu falo vítima, é o titular do direito, né? Se eu morri, quem pode acionar? Meus familiares, não tem problema nenhum. Aliás, é o mais comum, né? Nos casos, na maioria dos casos, a vítima morreu. Quando eu falo vítima, entenda em sentido amplo, a pessoa natural, vamos dizer assim, que tem um interesse na causa. Tá? E poderia ser uma ONG? Uma ONG também, sim, uma ONG atuando no interesse da vítima, dos meus familiares. Então, a ONG que luta contra a violência policial. Então, teve um caso de uma chacina aqui, a ONG vai lá e aciona, tá? No interesse da vítima. Defensoria Pública do Espírito Santo. O sistema regional americano tem suas peculiaridades e dentre elas pode-se mencionar a existência da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A respeito desses órgãos, é correto afirmar. Então, ele quer saber alguma peculiaridade de um ou outro desses dois órgãos. A Comissão Interamericana tem a competência de emitir opiniões consultivas vinculantes aos Estados-membros. Então, isso... Alguém falou não aí? Não. Então, parece ser meio que uma contradição, né, em termos opiniões consultivas vinculantes. Parece estranho. Mas aí vai depender do entendimento de cada examinador. Pode ser que tenha um examinador que pense que a opinião consultiva é vinculante, mas tudo indica que pelo nome ela não seria vinculante. Tá? Então a gente ficaria em dúvida nessa questão. B. As medidas cautelares adotadas pela comissão possuem natureza vinculante, citando-se como exemplo o caso da usina de Belo Monte. Não deu muito certo, né? Pode ser, acho que essa aqui está errada. O Brasil não cumpriu. C. A Comissão Interamericana é composta por 7 membros eleitos por 4 anos, permitida só uma reeleição. Parece que está certo. D. A Corte Interamericana é composta por 7 membros por um mandato de 4 anos, permitida a reeleição. Errada, porque para a Corte é 6 anos. E o indivíduo pode acessar a ambos os órgãos mencionados, bastando para tanto preencher o requisito do prévio esgotamento das vias ordinárias. 2 problemas nessa assertiva. O indivíduo só pode acessar a comissão e não basta o preenchimento desses requisitos. São necessários outros 2, não configuração da lei de expendência, qualificação do peticionário e observância do prazo de 6 meses. Né? Então são necessários 3 requisitos, além desse. Então, a gente estaria aqui em dúvida entre 2 questões, entre 2 assertivas, a e a C. Aqui nós teríamos que marcar a C porque é texto do tratado. A questão da opinião consultiva vinculante é entendimento doutrinário. Então, o examinador aqui se apoiou na legislação seca. Tá? E aí ele já revelou o perfil dele, tá vendo? Vejam como é importante vocês conhecerem o perfil do examinador. O cara, às vezes, de repente, escreveu um artigo em que ele manifestou esse entendimento. Ou numa fase oral, você já sabe qual que é o entendimento dele. Se ele te questionar se a opinião consultiva tem caráter vinculante ou não. Tá? Além disso, eu li rápido aqui, não me atentei. Outro ponto problemático aqui que ninguém viu também, a Comissão Interamericana. Quem emite opinião consultiva não é a Comissão Interamericana, é a Corte. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei com vergonha. Então, eu li rápido aqui, já estava com o conhecimento viciado aqui. Você falou na aula passada. Então, eles tentam confundir vocês com isso. Né? Mas então a comissão não tem competência. Então, ainda que a gente entenda que é uma opinião consultiva vinculante, não teria jeito, porque não é quem emite não é a comissão, é a Corte. Tá? Então, necessariamente, a gente fica com a E. Isso está previsto no artigo 34, não tem como fugir. Beleza? Acho que se vocês quiserem a gente pode fazer uma pausa
justificada e a gente já volta. Obrigado.